documentáriozinho que passou aí no fim de semana no History Channel sobre prova científica de Deus. Aí eu já vi aquilo ali e falei, vai ser um besterol geral, né? Com certeza. Prova de Deus, científica de Deus, é idiotice. Eu não sei como é que pessoas tão inteligentes conseguem se propor a exercícios tão idiotas para terminar sempre do mesmo jeito, dizendo, não conseguimos dessa vez, quem sabe um dia. Porque Deus não existe, meu amigo. Como é que eu vou provar o que não existe? Existe você, existo eu, existe o Sol, existe a Lua, existem os átomos, existem os elementos subatômicos praticamente invisíveis, existe o bóson de Higgs, mas Deus não existe. Deus é espírito. O espírito nunca será localizado, e Deus não é um espírito. Deus é espírito. É espírito. Quando você está estudando um objeto, seja ele qual for, vamos estudar esta pedra de ouro. Quando você está estudando esse objeto aqui, você não está estudando uma coisa que existe fora de Deus. Você está estudando uma coisa que existe em Deus, embora a coisa em si não seja Deus, mas a coisa em si existe em Deus. E Deus é em tudo, e não é nenhuma das coisas que Ele faz ser. Quer mais clareza que isso, cara? Bom, eu espero que tenha sido claro. É tão claro. Então, nesse sentido, Deus não existe. Existe a pedra, mas alguém que, sendo esse alguém, que é sem estar, que pervade tudo e não é a coisa que pervade, em quem tudo que existe, existe, e Ele próprio não seja nenhuma das coisas que nele existam, e pervada todas as coisas que nele são. Esse ente, aquele, como diz o Apocalipse, João diz, nunca ninguém viu e nem verá. Nunca ninguém viu e nem verá a Deus. Isso está escrito. Você nunca vai ver a Deus, brother. Não, cara. Não, nem eu, nem ninguém. Porque Deus é invisível. Se o diabo nunca viu a Deus. Dá essa notícia aí. Ô, gente, o arcanjo Miguel nunca viu a Deus. Deus é. Todo mundo fica assombradamente apavorado em adoração amorosa pela presença. Mas ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio desse que é sem existir, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou a nós. Por isso, quando perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Olha só a perguntinha. Queremos ver Deus. Jesus disse, Filipe, que foi quem fez a pergunta. Foi Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Só o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o pode revelar para nós. Deus é intangível, Deus é inestudável. Deus não existe, Deus é.
Por isso, prova científica da ciência de Deus é prova científica da burrice humana. Sempre. Por que os caras não estudam só o universo? É porque a cabeça deles estuda a ciência com uma mente religiosa. Eles são religiosíssimos até fazendo ciência. Eles ficam querendo achar Deus dentro do sistema. Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar uma equação de todas as coisas. Quem sabe Deus esteja na equação? Não. Deus não está em nenhuma equação, não é equacionável. Todas as coisas existem nele. E ele não é nenhuma das coisas que nele existem. E ele não será encontrado por nenhuma busca que só encontra o que existe. As nossas buscas não podem encontrar o que não existe. Porque Deus é justamente porque não existisse. Não existe. O Deus que existe não é Deus. Tudo que existe não é Deus. O verdadeiro Deus é. Por isso não existe como um ente. Por isso ele é inestudável. Por isso ele é inabordável. Por isso ele é indisponível. E somente o Deus unigênito que está no seio do Deus que é Espírito e verdade é quem o revela aos homens, ao universo e a todas as compreensões criadas. Dito isto, assista esse esforço científico para provar nessa área do documentário que essa crença praticamente generalizada em Deus que existe no mundo é uma programação genética de DNA. Então você crê em Deus porque você tem um gene de Deus e que provoca em você um desejo de Deus. Aí tem as explicações variadas, antropológicas, vai ver que a natureza desenvolveu o gene de Deus, porque uma comunidade que vive focada em torno de uma adoração única é mais coesa, então tem mais chance de sobreviver, então ajuda a evolução da espécie. Então foi o gene de Deus. Porque eles estão descobrindo um gene que de fato, isolado, pode ser identificado com aquilo que produz um monte de impressões do sagrado em nós, no cérebro. Inclusive as mesmas provocadas por um alucinógeno, por um cogumelo, por um LSD, por um ayahuasca, por um negócio desse. Agora, o que é nascido da carne é carne, foi o que Jesus disse. Nenhum gene em mim me faz nascer de novo, nenhum. Nenhum. É claro que em todo homem tem que ter uma propensão para Deus, porque o homem foi feito para Deus, isso está inato na natureza dele. Assim como eu fui feito para beber água, eu sinto sede. Eu processo alimento, eu sinto fome. Eu tenho um monte de necessidades intrínsecas que ninguém questiona, naturais. Mas quando o homem tem necessidade intrínseca de Deus, todo mundo fica querendo descobrir um gene que vai funcionar quase como uma patogenia produzida pela evolução para garantir coesão social e melhor sobrevivência da tribo coesa em torno de uma divindade. Imagina só, essa evolução elaborar um significado transcendente para preservar a tribo. Não, todo homem tem o gene de Deus em si, porque todo homem carrega no coração a eternidade. Foi plantada por Deus no coração de todo homem. Todo homem carrega a eternidade no coração. E quem não quer eternidade se angustia. Quem quer eternidade se regozija. A eternidade no coração do homem é a razão de toda alegria sublime e a razão de toda angústia suicida. É a eternidade no coração do homem.
ela voltada na direção de Deus me faz transcender. Experimentada sem Deus me abisma no buraco de desejo suicida e de dessignificação total. Agora, o que eu vou mostrar a vocês é uma argumentação do Nicodemos contemporâneo, conversando com Jesus. Porventura, Senhor, nascer de novo é uma questão de gene de Deus? Nicodemos não chegou aí, mas ele disse: pode porventura o homem voltar ao ventre materno? Ou seja, ele apelou para a lógica biológica. Pode o homem voltar ao ventre materno e ser regenificado e nascer uma segunda vez? Nascer uma nova criatura? Ou é o gene de Deus, perguntam os cientistas pós-modernos. Amigos, o que é nascido da carne é carne. Novo nascimento é só o Espírito Santo que produz. O gene de Deus produz apenas uma necessidade que mistura necessidade orgânica com necessidade psíquica e necessidade espiritual de autotranscendência. Se identifica um gene de Deus na estrutura do DNA humano é por uma razão só. O espírito do homem é a configuração da consciência do espírito do homem que determina, na realidade, a própria configuração do homem. Ele me viu quando eu ainda não tinha corpo, mas eu já era. Tu me viste quando eu era uma substância informe. A substância era informe, mas eu era para ele. Transcende o gene, vem antes dele. Não tem a ver com o gene físico. Tem a ver com o DNA de Deus plantado no Espírito. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa no encaixamento do espírito humano na luva da graça de Deus. Assista por enquanto. As descobertas de Newberg sugerem que pela forma que o cérebro de uma pessoa está aceso pode-se determinar se ela tem fé ou se não tem. Durante os testes no scanner, ateus foram convidados a contemplar Deus. Então, ao vermos o cérebro de um ateu contemplando Deus, o que percebemos é que nos lobos frontais não há de fato um grande aumento da atividade como há quando vemos as freiras que estão meditando e se concentrando em Deus. O que concluímos em termos de como interpretamos essa descoberta é que um ateu de fato não entende a coisa. Indivíduos não religiosos com experiência em meditação foram convidados a colocarem-se em uma espécie de estado de transe. Os resultados revelaram que sua atividade cerebral era bem diferente das freiras ou monges em um estado transcendente similar, mas religioso. Eles realmente não querem pensar em Deus ou têm problemas para pensar nele. E pode ser que os lobos frontais não acenam, porque, na verdade, eles não entendem, não conseguem guardar aquilo na mente, não podem se concentrar nisso tão profundamente como alguém que é religioso ou espiritual, porque no que diz respeito àquilo, o religioso entende melhor. Entender seria o resultado da fé ou a causa? Há algo programado no cérebro dos que creem? Existe um Deus? Não existe um Deus? Qual é a natureza da realidade? Quando estamos, agimos como se aquilo fosse realidade, e quando estamos em nossa realidade podemos dizer, bom, isso não era real, isso foi só um sonho. Quando as pessoas têm experiências espirituais ou místicas profundas, elas sentem a mesma coisa. Elas sentem que aquela realidade representa uma realidade mais fundamental que a do dia a dia. Será que isso significa que Deus é uma invenção de nossa mente? Ou será que o lobo frontal seria um canal com um poder supremo? Será que existe algo além do nosso cérebro que não captamos nos exames, mas ainda assim encontramos de algum jeito uma prova? Na verdade, para mim, fazer perguntas é bem importante. E eu acredito que questionar seja sempre o correto. Toda essa coisa de busca de provar a existência de Deus, chegando ao gene de Deus, ainda é a luta do academicismo científico, entendendo que Deus existe
e se esforçando para encontrar Deus no que existe. E não encontrará nunca, porque Deus não existe. Deus é Deus porque Ele não existe. Ele é Deus porque Ele é. E as demais coisas, inclusive o genezinho de Deus, existe em Deus. Mas Ele em si faz parte de um conglomerado, de um conjunto de coisas no ser que Deus me deu, mas Ele não é o responsável pela conexão de Deus comigo. O que é nascido da carne, do gene, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O gene de Deus me ajuda, ou ajuda a humanidade a ter essa sofreguidão transcendente que cria religiões e cultos, mas é só a revelação de Deus no Espírito que produz a nova criatura e que abre os nossos olhos para vermos o reino de Deus. Roda, Fernando. A prova científica de Deus. Alguns a procuram no nascimento do universo, outros nos desertos da África e do Oriente Médio. Mas e se a prova mais surpreendente de Deus não estiver em um templo ou um santuário? E se estiver dentro de todos nós? Uma pesquisa genética recente provocou um debate explosivo. Por explorar se podemos estar programados a acreditar em Deus. O renomado biólogo molecular Dr. Dean Hamer descobriu o que ele chama de gene de Deus. A prova de que a crença em Deus, ou talvez até o próprio Deus, está codificado em nosso DNA. Os cientistas tentam desmentir Deus há muito tempo. Não deu certo. E não há sinal de que vá funcionar no futuro. Há algo no fundo do nosso cérebro, na maneira como a espiritualidade toca nossa consciência. E isso, portanto, serviu de razão para a pergunta: existe alguma base genética para essa característica? O Dr. Hamer se deparou com o tópico por acidente. Eu estava estudando o papel dos genes em outros traços de personalidade na orientação sexual, os quais são conhecidos por terem um componente biológico. Aconteceu de eu estar usando um questionário de personalidade que incluía um item chamado autotranscendência. O Dr. Hamer define o termo autotranscendência como a inclinação de ver um mundo maior e mais amplo do que o visível. Um mundo de espiritualidade além do reino físico do dia a dia. Pode ser mostrado numericamente que a religião de uma pessoa, digamos católica ou protestante, depende totalmente do ambiente em que vive. Mas a espiritualidade tem muito menos a ver com o ambiente e muito mais com a genética. É provável que as pessoas orem com mais frequência do que façam sexo, por exemplo. Hamer cruzou os dados do DNA de 2.000 pessoas de todas as religiões, assim como os ateus. Selecionamos um grupo de genes procurando por qualquer coisa que se relacionasse de forma consistente com um nível de autotranscendência. Após várias rodadas de testes, a equipe de Hamer identificou um tipo determinado de gene, aparentemente ligado a fortes sentimentos de espiritualidade. Esse gene, por acaso, foi chamado de VMAT2, que significa transportador de monoamina vesicular. Só para simplificar, nós o chamamos de gene de Deus. Acreditamos que ele tem algo a ver com a capacidade ou suscetibilidade das pessoas de acreditar em conceitos como Deus. Seria isso a evidência de que Deus está constituído em nosso código genético? Uma coisa interessante sobre a espiritualidade é que ela é de fato um traço de personalidade independente. É diferente da ansiedade ou de qualquer outra coisa que medimos. E ela possui um componente emocional muito forte que faz com que as pessoas acreditem nas coisas mais loucas ou nas mais importantes, dependendo do seu ponto de vista. Essa é a razão das cruzadas, essa é a razão de todas as grandes ações da igreja e de todas as coisas terríveis também. Hamer diz que o gene de Deus age como uma droga que banha o cérebro humano com neurotransmissores chamados monoaminas que regulam o humor e a percepção. O gene de Deus equilibra essas monoaminas enquanto elas são transportadas de célula a célula e afeta as respostas emocionais do indivíduo. O gene VMAT2 existe em todas as pessoas.
Assim como todos nós temos genes da cor do cabelo e dependendo de exatamente quais alelos do gene você tem e quais as combinações de genes, isso irá determinar se seu cabelo é loiro ou preto, ou se você é maior ou menor no nível de autotranscendência. Quanto mais forte for o alelo ou a versão do gene que a pessoa tiver, mais provável será que ela sinta a presença de Deus. Durante sua pesquisa, a equipe de Hamer detectou outro fenômeno. Os efeitos de uma poderosa forma do gene de Deus às vezes podem ser reforçados ou copiados por drogas alucinógenas. Se olharmos para algumas drogas psicodélicas como psilocibina, por exemplo, ou LSD, elas são equivalentes à serotonina. Elas se parecem com serotonina, mas enganam o cérebro. E achamos que esse tipo de alteração de consciência que ocorre com uma droga como a psilocibina ou LSD são um pouco parecidas com o que acontece com as pessoas durante as experiências intensamente religiosas, fortemente espirituais. Seja Jesus atravessando o deserto ou o Buda sentado sob sua árvore. De repente, tudo parece meio diferente. De acordo com as descobertas de Hamer, as reações químicas reguladas pelo gene de Deus poderiam ter sido responsáveis por alguns dos milagres descritos na Bíblia, como Moisés e a sarça ardente. Moisés estava viajando, basicamente. Agora, pode ser que ele estivesse em uma viagem porque Deus estava falando com ele na sarça ardente, ou pode ser que ele estivesse em uma viagem porque misturou um cogumelo ruim na sopa naquele dia. Não tenho como saber ou prever isso, mas o que sei é que as suas experiências implicaram em mudanças no nível dessas monoaminas em seu cérebro. Isso não quer dizer que as experiências religiosas são como drogas, só quer dizer que ambas funcionam nos mesmos caminhos do cérebro. Possuir o gene de Deus que o torna mais espiritual é como ter um pouquinho mais de psilocibina em toda a sua vida. E isso só faz o cérebro ser um pouco mais suscetível a esses tipos de ideias. Se você tem fé, pode dizer, olha, isso prova que Deus nos fez para que possamos compreendê-lo. E isso comprova a existência de Deus. Se for um ateu, pode falar, olha, isso prova que o cérebro simplesmente inventa Deus de qualquer maneira. É um monte de química. Deus não existe. Mas se ele não está lá para ligar o homem a Deus, por que algo como o gene de Deus evoluiria? Alguns biólogos acreditam que nas antigas sociedades humanas, onde os membros da mesma tribo adoravam um deus ou deuses comuns, um gene de Deus em alto grau de funcionamento tornou mais fácil que eles trabalhassem juntos e se protegessem. Em ambientes sociais cooperativos, um forte gene de Deus pode ter sido uma vantagem evolutiva. Mas a ciência também está revelando que a espiritualidade tem uma vantagem física. Existem muitos dados agora que mostram que pessoas mais espiritualizadas e religiosas tendem a viver um pouco mais, pois elas tendem a se recuperar de uma doença um pouco mais rápido. Acho que há muitas possibilidades de como esse tipo de gene conseguiu se manter na mistura e sobreviver à evolução recente. A causa desse benefício ainda está para ser determinada, mas o efeito é uma área onde a ciência e a fé estão trabalhando juntas para buscar avanços. É um relacionamento que Hamer observa de perto. A ciência e a fé estão em guerra há muito tempo. E até agora, sempre que depende de uma prova, acontece da ciência estar certa. A Terra não é o centro do universo, está somente circulando ao redor do Sol. A evolução ocorreu mesmo, estamos relacionados a outros animais e não somos algo singular que foi colocado aqui. Onde a religião acerta e a ciência erra é que a ciência não conversa com as necessidades emocionais das pessoas. A ciência não muda a consciência das pessoas do jeito que a religião muda. Os cientistas poderão explicar as origens da consciência humana? Ou é uma questão de fé? Um novo campo de pesquisa pioneiro está buscando respostas em um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Por toda a história, o homem se esforça para explicar a sua própria existência. E durante séculos, essa pesquisa levou a uma resposta: Deus. Os avanços científicos do século passado levantaram dúvidas sobre a existência de um ser supremo. Mas agora a fé e a ciência estão se encontrando para tentar resolver a nossa maior questão: será que Deus existe?
Enquanto os caçadores de relíquias e os fiéis procuram encontrar a prova na Bíblia, esse pesquisador acredita que o caminho para Deus pode estar muito mais perto do que pensamos. Sua busca por respostas o levou a investigar os funcionamentos mais internos da mente humana. O Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa de medicina integrada da Universidade Thomas Jefferson, estuda o que acontece com o cérebro humano quando ele contempla Deus e o mundo espiritual. Acho que estamos em um ponto interessante onde temos a chance de juntar ciência e religião de uma forma que nunca pudemos fazer. Há um senso do cérebro humano que nos permite explorar o mundo cientificamente e pensar nas coisas de forma religiosa ou espiritual. Usando escaneamentos cerebrais de baixa radiação, Newberg, na verdade, consegue assistir mudanças físicas ocorrerem no cérebro enquanto uma pessoa ora ou medita. Decidimos analisar as pessoas que realizavam uma variedade de práticas religiosas e espirituais durante muitos anos. Nosso trabalho inicial foi feito com pessoas que eram muito firmes em meditação budista tibetana. Também analisamos um grupo de freiras que estavam engajadas em suas crenças religiosas há mais de 50 anos. O que fizemos foi usar um scanner que fotografava o cérebro deles. Fotografamos enquanto repousavam e também quando não faziam nada em particular. Depois tiramos mais uma foto do cérebro deles enquanto meditavam ou praticavam as suas orações. As áreas que pareciam ser mais afetadas durante essas práticas incluem uma parte do cérebro chamada lobo frontal, logo atrás da testa. E essa é uma parte do cérebro que normalmente funciona quando concentramos nossa mente em alguma coisa. Nas análises de Newberg, o lobo frontal acendeu da mesma forma que faria se os indivíduos estivessem concentrados em um problema de matemática difícil. Os monges tibetanos mostraram um aumento da atividade em seu córtex visual porque estavam se concentrando em objetos sagrados. Quando olhamos as freiras que estavam somente orando, não vemos as áreas visuais se conectarem ao cérebro, mas na verdade vemos as áreas verbais ligarem. Faz sentido, pois é uma oração, é uma prática verbal. Mas as análises também revelaram algo inesperado. Outra área que ficamos particularmente interessados é uma área chamada de lobo parietal, que fica na parte superior atrás do cérebro. O que achamos muito interessante nas pessoas que meditavam e nas freiras que oravam é que essa área do cérebro de fato se acalma durante essas práticas. O lobo parietal é a parte do nosso cérebro que monitora e reforça o sentido do nosso ambiente imediato ao redor. Então, quando o Dr. Newberg viu o lobo ficar escuro, ele testemunhou os indivíduos perderem mentalmente a noção de seu espaço, tornando-se um com o universo. E o cérebro está dizendo, sim, é verdade, você deve sentir essas coisas, pois o lobo parietal escurece e o lobo frontal acende. Passamos por uma experiência em que a pessoa de fato se perde, perdendo também a capacidade de perceber o espaço e o tempo do modo que percebemos. As análises do Dr. Newberg seriam a prova de Deus? Analisei uma freira que sentiu que estava na presença de Deus. Eu posso lhe dizer como o cérebro dela fica quando ela acredita que está junto dele. A análise não diz se Deus está na sala com ela ou não. E o que é importante no contexto dessa pesquisa é que é nessas experiências que as pessoas dizem, encontrei Deus. Ou descobriram alguma coisa que liga totalmente o nosso universo, uma conexão global que quando olhamos nossa realidade material não conseguimos enxergar. As descobertas de Newberg sugerem que pela forma que o cérebro de uma pessoa está aceso pode-se determinar se ela tem fé ou se não tem. Durante os testes no scanner, ateus foram convidados a contemplar Deus. Então, ao vermos o cérebro de um ateu contemplando Deus, o que percebemos é que nos lobos frontais não há de fato um grande aumento da atividade como há quando vemos as freiras que estão meditando e se concentrando em Deus. O que concluímos em termos de como interpretamos essa descoberta é que um ateu de fato não entende a coisa. Indivíduos não religiosos com experiência em meditação foram convidados a colocarem-se em uma espécie de estado de transe.
Os resultados revelaram que sua atividade cerebral era bem diferente das freiras ou monges em um estado transcendente similar, mas religioso. Eles realmente não querem pensar em Deus ou têm problemas para pensar nele. E pode ser que os lobos frontais não acenam, porque, na verdade, eles não entendem, não conseguem guardar aquilo na mente, não podem se concentrar nisso tão profundamente como alguém que é religioso ou espiritual, porque no que diz respeito àquilo, o religioso entende melhor. Entender seria o resultado aí, da gente fé. boa, essa outra parte nós já vimos. O que eu estou querendo dizer a você é que tudo isso que você viu aí é apenas efeito. Nenhum gene vai produzir o meu contato com Deus. Assim como da mesma natureza e na mesma dimensão, ele pode ser estimulado por LSD, por qualquer outra coisa. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: o que é da carne, o que é nascido da carne é nascido da carne. O novo nascimento é uma infusão de um milagre que está para além da detecção, que acontece por iluminação indetectável do espírito, no meu espírito. Paulo olhou em volta num mundo cheio de gene de Deus. No mundo greco-romano, o que não faltava era templo, adoradores, adoração, culto para todo lado, e ele não viu na manifestação daquelas coisas Deus. Ao contrário, escrevendo aos Efésios, que era um grande centro religioso, ele disse: nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como Jesus disse: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos, referindo-se ao fato de que a chegada no reino de Deus no coração humano transcende a toda e qualquer mecânica orgânica, psicológica, genética ou de qualquer outra natureza. É milagre. Até o indivíduo mais entupido, mais pedrado, mais antirreflexivo, mais completamente empedernido, de repente pode sofrer um creque dessa graça no coração, e de onde se esperava que não havia nada que quisesse Deus, brota um indivíduo que é todo desejo. Então esse documentário apresenta a você as constatações da periferia de um fenômeno que acontece milhões de anos-luz infinitesimais para dentro da dimensão e da recâmara do espírito no homem e na relação dele com Deus. Portanto, meu amigo, não há nada que você possa fazer para nascer de novo por si mesmo. Nenhum exercício, nenhuma forma de meditação, de esforço, de moralismo, de behaviorismo, nada. Tem que ser como Jesus disse: nascer da água e do Espírito. Tem que passar por esse processo de se enxergar, se assustar com quem se é e perceber pela iluminação do Espírito Santo quem eu posso ser, e saber também pelo testemunho de Jesus que os meus pecados estão perdoados. Aí, zerado de toda culpa e gestado de toda gratidão, brota a nova criatura que nasce segundo Deus. Você já nasceu de novo? Ou você é apenas um ente religioso? Você é apenas um produto do ambiente? Nasceu entre cristãos, é cristão, nascido entre islâmico, é islâmico, ou existe alguma coisa que não tem nada a ver com nada disso, que foi plantada em você mais profundo do que o que os homens possam lhe ensinar, e que mudou o seu coração, sua consciência, sua vida, seu caminho, fazendo você nascer de novo, tornando você uma nova criatura, uma nova criação,
coisas antigas perdoadas, cobertas pelo sangue, lavadas pela água do Espírito, novamente surgindo em mim. Nova consciência, nova criatura, novo olhar, novo mundo, novas pessoas, todas as mesmas, mas para mim todas ficaram novas, porque eu as vi diferente. Tudo não mudou e tudo se tornou diferente, porque eu nasci de novo. Eu vi o que eu não via. Agora, pela graça, eu estou vendo o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Aí você diz, e como é que eu vou saber, Caio? Eu sei que eu sou batizado. Eu sei que, para mim, Jesus é o máximo. Por isso eu digo que Jesus é Deus. Porque, afinal de contas, Maomé está na tumba dele. Afinal de contas, Moisés não ressuscitou dos mortos. Afinal de contas, nenhum desses ressuscitou dos mortos. Buda morreu, está sepultado. Jesus não, a tumba está vazia, então está vazia. Ele é o maior, se eu creio nele. Mas isso não é nascer de novo. Vou chegar e dizer, eu sei que tu és da parte de Deus, que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus disse, isso também não é nascer de novo. Tal admissão. E por nenhum caminho, por nenhum processo humano, ou de reencarnacionismo, de voltar ao ventre da mãe, ou ciclos de transmigração da alma, ninguém nasce de novo. É hoje, é aqui, é agora. Porque aos homens está destinado morrerem somente uma vez, e não muitas e muitas vezes, reencarnando-se. Está escrito somente uma vez. Vindo depois disso, o juízo da luz da verdade para a consciência de cada criatura humana. Você diz, como eu vou saber, Caio? Meu querido, é simples saber se alguém nasceu de novo. Quer saber? Para acabar a sua dúvida para sempre? Eu pergunto a você, aquele homem que morria ao lado de Jesus na cruz, que disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, que não fez profissão de fé, que não entrou para a igreja nenhuma, que nunca soube o que era um presbítero, nem um diácono, nem uma Bíblia. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nasceu ou não nasceu de novo? Só me responda. Olha como o apóstolo João torna tudo isso aqui de uma simplicidade extraordinária. Você pergunta, Caio, como eu vou saber se eu nasci de novo? Aí João diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Porque Deus amou ao mundo, amemo-nos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, com gene de Deus e tudo, era muito religioso, mas homicida no coração. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, e as do seu irmão eram justas. E ele sentiu inveja, porque carregava o gene de Deus, mas não carregava a espiritualidade do amor. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, apesar de todos carregarem o gene de Deus, porque o gene de Deus não produz o novo nascimento, nem a espiritualidade do amor. Nós sabemos que já nascemos de novo. Nós sabemos que já nascemos de novo, porque já passamos, como convicção de fé no coração, já passamos da morte para a vida. Porque o testemunho dessa realidade em nós é um só. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não nasceu de novo. Todo aquele que odeia seu irmão não nasceu de novo. É assassino do mundo da morte ainda.
E vós sabeis que o assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo, não nasce de novo, se carregar ódio no coração. Nisto nós conhecemos a qualidade, a natureza do amor, já que nascer de novo dá o fruto do amor, saiba a natureza de que amor eu estou falando, diz João. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu. O amor do qual eu estou falando, de João, é dádiva, é entrega. Deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É dessa qualidade de amor. É esse amor que nasce do novo nascimento. E é prático assim. Quer ver? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fome e carência, e tendo com que o assistir, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode ele ser um nascido de novo? Filhinhos, não amemos de blá blá blá, nem de aliandares, cântares, lamacaias e línguas, e de fala, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, porque andamos na verdade, nesta confiança. E botamos o pé no mandamento da vida que ele nos deu, e o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, é nascido de Deus, conhece a Deus, está cheio do Espírito de Deus. Por isso, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de novo, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus e não é nascido de novo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É simples assim. Nascer de novo faz o indivíduo ficar cheio do amor de Deus. O faz perdoar, o faz ser misericordioso, o faz ser generoso, o faz ser justo e verdadeiro, o faz ser segundo o amor que o gerou, tal pai, tal filho. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para que nós vivamos hoje por meio da consciência de vida que Ele nos deu. Nisto consiste o fruto desse novo nascimento, dessa vida nesse amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e nos engravidou com gratidão. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados e nos deixou grávidos dessa gratidão que se entrega a Ele, que nasce de novo para Ele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, que nasceu de novo, vai amar um ao outro assim também. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Não existe prova de Deus. Só existe todas as provas de Deus. Tudo é prova de Deus e nada dá a prova de Deus. E tudo é a prova de Deus. Mas nada leva você a pegar e dizer, achei. Se ele não se revelar, ninguém o encontra daqui para lá. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto nós sabemos que nascemos de novo, que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito que nos habita, e a presença do Espírito Santo em nós é amor, alegria, paz, bondade, perdão, misericórdia, tudo que você sabe que é fruto do Espírito de Deus em nós. E nós temos visto e testemunhado isto. Aquele que confessar essas coisas permanece em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Nós provamos, não apresentando a prova da existência de Deus, nós comemos Deus. Nós provamos Deus em nós.
Não como uma demonstração para outros, mas como uma experiência transformadora que nos mudou. Se outros quiserem enxergar, enxergarão pelo fruto deste amor que em mim me faz nascer de novo. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E quando isso entra em nós, acaba todo medo. Vai-se embora o medo de juízo, o medo de inferno, o medo de tudo, acaba tudo. Eu sou de Deus, nasci de Deus, Deus é amor. Eu estou no amor de Deus, eu ando no amor de Deus, eu sou garantido pelo amor de Deus. Ele me amou primeiro. E eu, chocado por essa impressão, me entrego, me enxergo, me arrependo, sou lavado, sou purificado, sou santificado, sou regenerado, sou habitado por um outro olhar, outra consciência, outro caráter, outra tendência, outro pendor. O mundo é igual, mas o meu olhar mudou e agora eu vejo na calamidade do mundo os trabalhos invisíveis do amor. No caldo das calamidades, Deus fazendo nova criatura em mim e em muitos outros. Agora olhe para o coração e veja se isto sobre o que o Evangelho trata, quando fala dos filhos de Deus, quando diz que isso é ser um filho de Deus, quando afirma que isso é nascer de Deus, se isso aconteceu com você. Porque hoje pode ser o dia deste acontecimento. E eu não estou aqui para ficar de blá 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 e nem de quais. Eu estou aqui para dizer, Nicodemos, importa-te nascer de novo. Senão você pode ter tudo. Você não será filho do milagre que abre os olhos para que se veja o reino de Deus. Você já nasceu de novo ou é apenas fruto do seu meio religioso? Eu sei que tem muito pouca gente querendo responder essa questão. Quando eu propus esse tema, eu já sabia, ele não é popular. Não é. Se fosse qualquer outra coisa, perguntasse aqui, escuta, você tem dificuldade para ter orgasmo quando está na cama com o seu marido? Eu só iria sair daqui domingo respondendo essa pergunta. Mas como é nascer de novo, já tem gente que diz, acerca disto te ouviremos noutra ocasião. Vai pensando que é assim. Porque quem não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino de Deus.